novo estamos reunidos, meu irmão, e a gente quer levar até você uma mensagem de conforto, fé, de esperança, para você não desanimar, porque a vida é bela e às vezes por causa de tantas situações ou reportagens que você ouve ver por aí, você fica tão assim preocupado, mas melhor é rezar e se entregar nas mãos do Senhor, né? Por isso iniciamos mais um trabalho, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já estamos vivendo o 5º domingo do tempo comum, que vai refletir sobre algumas realidades concretas e fundamentais da existência humana, como, por exemplo, a dor, o sofrimento, perdas materiais e afetivas, plasticidade para cumprir a missão que Deus pede a cada um de nós. É interessante essa questão, tá? Então, a dor humana, sabe, nós não vamos ter resposta para isso, porque nós somos humanos, já está dizendo, temos a dor física que vai, claro, nos causar alguns, diremos assim, transtornos. Por isso, as leituras que vamos ouvir hoje, que vamos refletir hoje, a primeira leitura é tirada do livro de Jó, do capítulo 7, versículo de 1 a 4 e o versículo de 6 a 7. É interessante demais essa leitura. Este livro de Jó, ele foi escrito em forma narrativa, poética. Trata-se de um drama real, concreto, da humanidade, entenderam? Da humanidade. O sofrimento do inocente. Poxa, não é inocente? Não é fiel? Não é coerente? Por que sofre? Essa é a grande pergunta que se faz. Exatamente o sofrimento do inocente. E quando a gente vê essa realidade, a gente vai ver que esse inocente em todo sentido é inocente. É um inocente fiel, temente a Deus. É muito mais difícil de pensar. Por isso, esse personagem, Jó, ele experimenta grande situação de sofrimento, a qual não é consequência de suas más ações, não. De jeito nenhum. E nem vem de Deus, que admira sua retidão e fidelidade. Por exemplo, ele sofre tudo isso, mas não é consequência das coisas erradas que ele faz, porque ele não faz. E nem vem de Deus. Então, onde vem esse sofrimento? É bom a gente refletir um pouquinho a esse respeito. Seu sofrimento vem do tentador. Está logo no início aí do livro de Jó. Seu sofrimento vem do tentador, que duvida das motivações de sua fé. Por isso ele duvida, ele questiona. Esse questionamento é para ver se ele titubeia, para ver se ele vacila, para ver se ele desiste da sua fidelidade, tá? Toda a sua dor é causada por ele, pelo tentador, entenderam? Pelo tentador, que desafia Deus e sua convicção de que alguém pode manter sua fé e retidão durante o sofrimento ou os sofrimentos e grandes perdas em situações limite, situações bem concretas mesmo. E ele tem o tentador que vai tentá-lo, e ele se mantém firme e forte, apesar dos amigos, entre aspas, que querem dizer que aquilo ali não está certo. Por isso é que ele está perdendo todos os bens, mas ele não desiste. Ele sabe o que ele vai dizer durante o livro. Deus deu, Deus tirou. Pronto. E assim ele vai seguindo firme e forte no seu compromisso com Deus. Ele expõe sua dor na oração diante de Deus. E a sua oração, se você vai observar bem, é carregada de lamento, amargura, angústia e desespero. Na situação que ele está. Então, nada mais do que vai aparecer, a não ser lamento, angústia, desespero, tá? Muitas coisas assim. É como um grito a Deus para que olhe sua condição. Viu? Esse lamento é esse. Um grito a Deus para que Deus olhe a sua condição e perceba. Se ele está sofrendo tanto, o que está lhe causando isso? Se ele é um homem temente a Deus, fiel a Deus, tá?
Embora às vezes expresse revolta com o fato de Deus permitir tamanho sofrimento, o final da sua prece é de quem acredita que somente Deus pode dar ouvido às suas súplicas e mudar a sua sorte. Bem-aventurado aquele que permanece fiel até o fim e sabe que vai passando por sofrimentos, por dores, por angústias, por realmente muitas situações difíceis, até desespero, mas ele não desiste de ser fiel e prossegue até o fim. Por isso ele recebe a graça, ele é agraciado. É interessante, meu irmão, você perceber isso, tá? E essa primeira leitura nos leva a esta reflexão. A segunda leitura, o Salmo de Meditação também nos faz pensar sobre esse sentido. É bom que a gente entenda e viva essa dimensão. Por isso, na segunda leitura, tirada do 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 19, depois 22 a 23, Paulo se dirige à comunidade de Corinto, inserida no contexto da cultura grega de seu tempo. Os cristãos de Corinto recebiam grande influência de costumes e práticas pagãs. Por isso, Paulo faz um alerta a este povo. Tá? A partir de seu encontro com Jesus Cristo, ele anuncia aquele povo, tá? Que não conheciam a verdade, mas sim os deuses pagãos. E eles tinham que mudar de conduta para realmente viver no amor de Deus. Tá? E ele consegue dizer a eles que tem que deixar tudo e ter a convicção que só Jesus é a sua certeza de salvação. Para isso, o Evangelho nos traz também uma profundidade, uma resposta maravilhosa. Marcos capítulo 1, versículo 29 a 39. É interessante, é o início do Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como o Messias, isto é, realizando as obras esperadas para o tempo, tá? E para os tempos messiânicos, como curar doentes, expulsar os demônios e anunciar a boa nova aos pobres. Ele começa a anunciar realmente as obras que ele vai fazer como Filho de Deus. Cura os doentes, anuncia a boa nova aos pobres, expulsa os demônios e diz que o reino de Deus está acontecendo naquela hora. O evangelista faz questão de ressaltar que a missão de Jesus consiste em ir ao encontro dos que sofrem nos lugares onde se situam, nas casas e nas sinagogas. Por isso Jesus não se recusa a entrar na sinagoga, a entrar nas casas e a ficar na rua onde tem alguém que possa escutar a Santa Palavra. Ele faz questão de fazer isso, tá? Por isso, a comunidade missionária constituída por Jesus está continuamente em missão, acolhendo e envolvendo novos discípulos. Jesus está em missão, muita gente o segue e a partir daquele momento não é mais só Jesus, mas as pessoas que se convertem, seguem, também recebem o mesmo poder de fazer acontecer as coisas de Deus, de expulsar os demônios, de curar os doentes, de dar saúde realmente às pessoas, dar esperança para aquelas pessoas que estão por perto escutando aquela mensagem. Se você se converter a Cristo, você será esse mensageiro, esse missionário novo que vai levar esta mensagem de salvação também, como Jesus e seus discípulos. E isso, ao serem tocados por ele, aquelas pessoas, elas começam a sentir a força de Deus. Uma vez sentindo e recebendo essa força do Pai pelo Filho e do Filho, eles se tornam também anunciadores, proclamadores da verdade. Tá? Eles se põem a serviço dos outros, como por exemplo, que Jesus vai entrar na casa de Pedro, a sua sogra está doente, então após o momento que ela é curada, ela já se levanta, já sente-se o toque de Deus e o compromisso de também anunciar a graça de Deus acontecendo, o reino de Deus acontecendo. Isso é muito bonito, tá? Ainda há aqueles que, como Simão e seus companheiros, deixam tudo para segui-lo como discípulos seus. Deixam tudo para segui-lo. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente percebe que os santos estão entre nós, mas não falam muito, vivem mais, dão testemunho. Às vezes nós cobramos tanto da igreja, mas nós como igreja estamos muito falhos. Você se lembra
que às vezes você ganha até bem, mas você nem uma oferta que é boa, você não devolve. Imagina o seu dízimo, você nunca devolveu. Às vezes você reclama da igreja porque fez a quermesse, você reclama da igreja porque botou aquela barraquinha, você reclama da igreja porque tomou emprestada isso, aquilo, outro. Você esqueceu que você, a igreja, está fazendo a quermesse, fazendo a barraquinha, sabe por quê? Porque você tem como ajudar a sua igreja, mas nunca se sentiu responsável devolvendo o seu dízimo. E ele está no seu bolso. E você está desviando para compras de coisas supérfluas que não vale a pena, que não tem sentido. Parece que você não sentiu o toque de Deus, o toque de Cristo na visita à sua casa, através do Evangelho e das pessoas que lhe visitam, para você despertar da necessidade de partir para a missão da devolução do dízimo, da devolução da oferta, da devolução do seu compromisso missionário para com as pessoas. Talvez esteja faltando isso. Você não se converteu. Você já vai à igreja, você já comunga, você já participa disso, daquilo, mas você ainda se apega e segura o que é de Deus, que é o seu dízimo, que não é seu, mas sim de Deus. Você já fez isso? Muitos de vocês estão vivendo essa dimensão, meu irmão. Não se deixe levar por isso, tá? Por isso é interessante que a gente veja também. Então os colaboradores de Jesus agem desinteressados, tá? Mas como intercessores para que a graça de Deus aconteça, tá? E segue Jesus como discípulo seu. A oração e a ação missionária eram partes essenciais da missão de Jesus e dos discípulos. Talvez você esteja caindo aos pedaços, fraquinho, não consegue nem se levantar, fraquinha, não consegue. Por quê? Porque você há muito tempo deixou de conversar com Deus, há muito tempo deixou de fazer a sua oração, carregou-se de pecado, de emoções e sentimentalismo errôneo, de tantas coisas que não tem sentido, que não vale a pena. Quando você colocar a sua vida nas mãos de Deus e fazer realmente da sua vida a oração, você será um vencedor e vai dizer, graças a Deus, que até que enfim eu consegui. Aí você se torna um bom dizimista, um bom ofertante, um bom contribuinte para com a sua igreja, e ela não vai mais mendigar, mas vai começar a entender que agora tem fiéis que são de fato fiel, porque devolve o que é de Deus, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Deixo aqui a minha bênção. Espero que vocês compreendam esta mensagem e se convertam também para obedecerem a Cristo através daquilo que é possível, como os discípulos fizeram. Curados tem que ser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.